Queridos amigos e amigas, louvado seja o Senhor que nos concede a alegria de todos os dias estarmos juntos, animados pela palavra de Deus, iluminados pelo seu santo ensinamento. Que alegria poder contar com sua sintonia e dia após dia irmos fomentando nossa amizade, amizade que vem pela fé, amizade que vem pelo seguimento de Jesus. Obrigado de coração por você estar aqui, pelos comentários nos últimos vídeos, pelos compartilhamentos, por você nos ajudar nesse trabalho de evangelização, de pregação do Evangelho, mais e acima de tudo de vivência do Evangelho. Neste dia 5, em que a igreja se despede de Bento XVI, nós queremos rezar o Evangelho de João, que estamos lendo ao longo dessa semana, capítulo 1, versículos 43 a 51. Esse é o trecho que nós temos, João 1, 43 a 51. E é o chamado de mais dois discípulos. Ontem escutávamos o chamado de André e de Pedro, e também de um outro discípulo, que o texto não fala, é aquela linguagem joanina que quer que nos sintamos nós chamados. E hoje temos o chamado de Filipe, por primeiro, que o Senhor passa e diz, segue-me, e ele segue, ele coloca-se à disposição de Jesus, ele se coloca atrás de Jesus, e esse segue-me, que é uma frase tão simples, é uma pequena palavra, ou se quisermos duas pequenas palavras, faz com que a vida de Filipe se transforme. Lá nos Atos dos Apóstolos nós vamos ver o ministério de Filipe tão fecundo. E este que ganhou o convite, segue-me, ele também sai imediatamente ao encontro de alguém, porque quem recebe o chamado, quem faz o encontro com Jesus, e esse encontro é sempre bom lembrar que não é algo mágico, não é algo extraordinário, aquele espetáculo, aquele barulho, aquela situação, não. É no cotidiano da vida, no caminho. Veja que Betsaida significa cidade do peixe, cidade da pesca. Provavelmente ele era pescador também, era trabalhador, estava no seu trabalho, e ele deixa tudo, como os outros também deixam tudo, e vão pelo caminho de Jesus. E esse caminho se faz convidando outras pessoas. Nós nos encantamos com Jesus, nós o acolhemos na palavra, na Eucaristia, na liturgia, nos ministros ordenados, nos pobres, nos irmãos doentes, nos irmãos que vêm até nós, nos irmãos que vamos ao encontro deles. Nós temos essa certeza da presença de Jesus a tal ponto que nas celebrações nós não nos cansamos de repetir e rezar. Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E desse encontro, quando Filipe diz com todas as letras, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele fala da humanidade de Jesus, filho de José, a humanidade de Jesus. Aquele Messias humano, trabalhador. Se nós colocamos todos os atributos de José, que falamos ao longo desse período do Natal, é muito importante isso. Mas Natanael, que é o que recebe esse anúncio, ele fica não com dúvida, mas ele usa o discernimento. Ele coloca
como é que pode de Nazaré vir alguma coisa? Provavelmente ele era uma pessoa que conhecia as Escrituras, que conhecia as promessas. E ele também, como aquele grupo, havia esquecido da promessa que seria de Belém, ou então Nazareu, Nazareno, como nós escutamos lá nos evangelhos da infância. Mas, quando diante desta palavra, o Senhor não o recrimina, o Senhor diz: esse aí é um israelita de verdade. Ele fica impressionado com esse elogio, porque poderia começar ali um embate de teologias. O Senhor o elogia, ele diz: é um homem de verdade, é sem falsidade esse israelita. E de onde me conheces? Essa é uma palavra também fundamental. Lá no Evangelho de ontem era o que procuras, hoje de onde me conheces? E o Senhor diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Não é que ele estava lá na sombra de uma árvore esperando o dia passar. A figueira é o símbolo de toda a tradição de Israel, de todas as escrituras, de todo o povo que caminhava na esperança do Messias. E diante dessa palavra, eu te vi antes, lá para recordar o profeta Isaías, Jeremias: desde o ventre da minha mãe já me conhecias. Gosto por demais dessa música que ficou depois no coração da gente. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de estarmos aqui, o Senhor já nos queria. E aí Natanael faz a sua profissão de fé: tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele tinha uma concepção messiânica um pouco diferente, que depois, com a caminhada, vai se organizando. Mas o importante é que tanto Filipe quanto Natanael chamam Jesus de filho. E essa é a identidade de Jesus, é filho. Filho de Deus. Filho de Maria e José, filho de Deus. E se ele é o filho, nós também nele somos filhos. E aquela bonita verdade que não podemos nos esquecer e nem nos cansar de proclamar: se ele é filho, nós também somos filhos. Se nós somos filhos, somos todos irmãos. Essa é a bonita tarefa que dia após dia precisamos redescobrir. Somos uma só família em Cristo, somos todos irmãos. Por isso que nesse caminho, meus amigos, vocacional, estamos vivendo o 3º ano vocacional, Jesus ele não prima por capacitar, por pessoas já capacitadas, prontas, acabadas. Não, ele prima pela disponibilidade. Veja, Filipe disse, o Senhor disse: segue-me, e ele veio. Natanael, ele disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, e ele já proclamou a fé. Então, depois que nós nos colocamos de maneira disponível, o Senhor então vem e nos capacita com o dom da fé para vivermos o reino de Deus. Vamos também nos colocar nesse caminho. Nós continuamos, recebemos dos apóstolos, e nós hoje, junto com nossos bispos, junto com o Papa Francisco, nós somos os que continuamos a fé em Jesus Cristo. Um ótimo dia, vivamos nossa fé na fraternidade e na esperança, e como irmãos, fiquemos unidos e o Senhor há de nos abençoar. Um grande abraço e até amanhã.